Naquela manhã, nada parecia fora do normal em uma pequena cidade do interior do Brasil, onde a rotina das pessoas era marcada por previsibilidade, trabalho duro e uma sensação constante de que todos se conheciam de alguma forma. As ruas ainda estavam parcialmente vazias, quando o primeiro movimento do dia começou, com trabalhadores saindo de suas casas, comerciantes abrindo portas e o som distante de ônibus passando pelas avenidas estreitas que cortavam o centro da cidade. Entre essas pessoas estava um homem comum, sem histórico de conflitos, sem dívidas conhecidas e sem qualquer comportamento que chamasse a atenção de vizinhos ou familiares. Ele vivia uma vida simples, marcada por hábitos repetitivos que, para muitos, poderiam parecer monótonos, mas que, para ele, representavam estabilidade. Acordava cedo, tomava seu café da manhã quase sempre no mesmo horário e seguia para o trabalho, utilizando o mesmo caminho todos os dias, seja a pé ou através do transporte público local. Nada indicava que aquela rotina, repetida por anos, pudesse ser interrompida de forma abrupta e sem qualquer explicação lógica, mas foi exatamente isso que aconteceu. O que torna essa história ainda mais intrigante não é apenas o desaparecimento em si, mas a forma como ele ocorreu. Não houve sinais de luta, não houve testemunhas diretas de algo estranho acontecendo. E nem mesmo câmeras de segurança, que mais tarde seriam analisadas, conseguiram oferecer uma resposta clara sobre o que realmente aconteceu naquele intervalo de tempo. Tudo parecia normal, até o último momento em que ele foi visto, como se o mundo tivesse simplesmente engolido sua presença sem deixar rastros. Naquele dia específico, ele saiu de casa mais cedo do que o habitual, algo que, segundo familiares, não era totalmente incomum, mas também não fazia parte da sua rotina padrão. Ele carregava apenas o essencial, como qualquer outro dia comum de trabalho, e foi visto pela última vez caminhando em direção ao ponto de ônibus local, onde várias pessoas já aguardavam o transporte que as levaria para diferentes partes da cidade. Nenhum comportamento estranho foi relatado por quem estava presente naquele momento. As primeiras horas após sua saída não geraram nenhuma preocupação imediata, já que atrasos e mudanças de rotina não eram considerados algo incomum naquela região. Porém, conforme o dia avançava e o horário de retorno se aproximava, começou a surgir uma sensação de estranheza entre familiares próximos, especialmente quando tentativas de contato telefônico começaram a falhar repetidamente, sem qualquer sinal de que o aparelho estivesse ativo ou ao alcance. As mensagens enviadas também não obtiveram resposta, o que inicialmente foi interpretado como possível problema de bateria ou simples distração durante o expediente de trabalho. No entanto, conforme o tempo passou e a ausência se prolongou além do habitual, a preocupação começou a se transformar em inquietação, especialmente porque aquele comportamento não era característico da pessoa desaparecida. Naquela noite, a ausência já não podia mais ser ignorada, e o silêncio, que antes parecia apenas uma coincidência, começou a adquirir um peso emocional significativo dentro da família. A casa, que normalmente seria preenchida por sua presença no fim do dia, permaneceu estranhamente vazia, criando uma atmosfera de dúvida e ansiedade que se intensificava a cada hora que passava sem qualquer notícia. No dia seguinte, a situação se tornou oficialmente preocupante, e o que antes era apenas uma ausência incomum passou a ser tratado como desaparecimento real. Familiares começaram a procurar por respostas em locais que ele frequentava, conversando com amigos, colegas de trabalho e qualquer pessoa que pudesse ter visto algo fora do normal, mas todas as respostas seguiam o mesmo padrão. Nada havia sido notado. A sensação inicial de confusão rapidamente evoluiu para um estado de alerta coletivo, onde vizinhos e conhecidos se mobilizaram para tentar reconstruir os últimos passos do homem antes de seu desaparecimento.
Cada pequeno detalhe passou a ser analisado com atenção, desde o horário em que saiu de casa até os possíveis trajetos que poderia ter seguido naquela manhã específica. Mesmo assim, quanto mais as pessoas tentavam encontrar explicações, mais o caso se tornava envolto em incertezas. Não havia sinais claros de fuga, não havia indícios de crime evidente e não existia nenhuma motivação aparente que justificasse um desaparecimento voluntário. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido entre um ponto e outro de sua rotina diária, deixando para trás apenas perguntas sem resposta. Com o passar das horas e a confirmação de que o homem realmente não havia retornado para casa, a situação deixou de ser apenas uma preocupação familiar e passou a ser tratada como um possível desaparecimento real. A partir desse momento, amigos próximos e parentes começaram a se organizar de forma mais sistemática, tentando reconstruir com precisão cada detalhe do último dia em que ele foi visto. A primeira medida foi refazer o trajeto habitual que ele costumava percorrer desde sua residência até o ponto de ônibus, analisando cada ponto onde ele poderia ter sido visto ou interagido com alguém. As ruas da cidade, que normalmente pareciam comuns e previsíveis, passaram a ser observadas com um olhar completamente diferente. Pequenos comércios foram visitados, motoristas de ônibus foram questionados e até mesmo moradores antigos da região foram consultados na tentativa de encontrar qualquer informação que pudesse parecer irrelevante, mas que talvez escondesse uma pista importante. No entanto, todas as respostas iniciais seguiam um padrão frustrante. Ninguém havia notado nada fora do normal naquele dia específico. Diante da ausência de testemunhas claras, a investigação informal começou a se concentrar em um ponto específico: as câmeras de segurança instaladas ao longo do trajeto que ele provavelmente teria percorrido. Estabelecimentos comerciais, bancos e até residências particulares foram contatados para verificar se alguma gravação poderia revelar o momento exato em que ele deixou de ser visto. Esse processo, no entanto, não foi simples, já que nem todos os equipamentos estavam funcionando corretamente ou armazenavam imagens por tempo suficiente. Após algumas horas de análise, algumas imagens começaram a ser reunidas, criando uma linha temporal parcial dos últimos movimentos conhecidos do homem. As primeiras gravações mostravam ele saindo de casa em horário compatível com sua rotina habitual, caminhando de forma tranquila, sem demonstrar pressa ou qualquer comportamento incomum. Ele seguia em direção ao ponto de ônibus como fazia todos os dias, o que reforçava ainda mais a ideia de que nada naquele momento indicava que algo estranho estava prestes a acontecer. Em outro ponto da gravação, já próximo ao centro da cidade, ele aparece novamente caminhando sozinho, mantendo o mesmo ritmo constante e aparentemente distraído com seus próprios pensamentos. Pessoas passam ao seu lado, carros circulam normalmente e a vida urbana segue seu fluxo habitual sem qualquer interrupção. Nada nas imagens sugere perseguição, conflito ou interação suspeita com terceiros, o que torna o caso ainda mais enigmático. O último registro claro dele aparece em uma câmera posicionada perto de um cruzamento movimentado, onde ele aguarda brevemente antes de atravessar a rua. Após esse ponto específico, as imagens deixam de mostrar seu trajeto com precisão, e o que deveria ser apenas mais uma sequência de gravações comuns se transforma em um vazio informacional difícil de explicar. Não há registro de embarque em ônibus, nem entrada em estabelecimentos comerciais ou qualquer outra movimentação que permita identificar seu destino final. A partir desse ponto, a investigação começa a enfrentar sua primeira grande barreira: a ausência de continuidade visual. Mesmo com diversas câmeras distribuídas pela região, nenhuma delas consegue capturar com clareza o momento exato em que ele deixa de ser rastreável. Essa lacuna temporal, que poderia ser de apenas alguns minutos, se torna o centro de toda a investigação,
pois é justamente nesse intervalo que tudo parece ter acontecido. As autoridades locais são acionadas, e com isso, o caso deixa de ser apenas uma busca informal e passa a integrar um procedimento oficial de desaparecimento. Registros são coletados, depoimentos são formalizados e mapas do trajeto são reconstruídos com base nas informações disponíveis. Ainda assim, mesmo com o envolvimento de agentes especializados, nenhuma pista concreta surge nos primeiros dias de investigação. O mais intrigante, no entanto, não é apenas a falta de respostas, mas a consistência da ausência de evidências. Não há sinais de fuga planejada, não há movimentações financeiras suspeitas, não há registros de passagem em terminais ou transporte alternativo. Tudo indica que ele simplesmente deixou de existir dentro do sistema de rastreamento cotidiano, a partir de um ponto específico do trajeto, como se tivesse desaparecido entre uma câmera e outra, sem deixar qualquer vestígio lógico de sua passagem. Com a confirmação oficial do desaparecimento, as buscas passaram a ganhar uma dimensão muito maior do que a mobilização inicial da família e dos amigos. Equipes de apoio começaram a ser acionadas, áreas próximas foram mapeadas com mais rigor e regiões consideradas de difícil acesso passaram a ser incluídas nas varreduras. O que antes parecia apenas uma ausência misteriosa, agora se transformava em um caso que exigia investigação estruturada, com múltiplas frentes atuando ao mesmo tempo. As primeiras buscas se concentraram nos arredores do último ponto em que o homem havia sido visto nas câmeras de segurança. A área incluía ruas movimentadas durante o dia, mas também trechos menos frequentados, com terrenos vazios, pequenos becos e caminhos alternativos que poderiam ter sido utilizados de forma improvisada. Mesmo assim, nada de relevante foi encontrado, nem pertences pessoais, nem sinais de luta, nem qualquer objeto que pudesse indicar a direção tomada após o último registro visual. Enquanto as buscas físicas avançavam sem resultados concretos, a população local começou a desenvolver suas próprias teorias sobre o que poderia ter acontecido. Em cidades pequenas, onde informações circulam rapidamente e muitas vezes sem confirmação, rumores se espalharam com facilidade. Algumas pessoas acreditavam que ele poderia ter deixado a cidade voluntariamente, buscando uma nova vida em outro lugar, enquanto outras descartavam essa possibilidade devido à falta de qualquer movimentação financeira ou contato posterior. Outra teoria que começou a ganhar força envolvia a possibilidade de um crime isolado, algo que teria ocorrido de forma rápida e silenciosa, sem chamar a atenção de quem estivesse por perto. No entanto, essa hipótese também enfrentava dificuldades, já que não havia testemunhas nem evidências materiais que sustentassem uma ação violenta. A ausência completa de vestígios tornava essa explicação tão incerta quanto todas as outras. Com o passar dos dias, surgiram também relatos contraditórios de pessoas que afirmavam ter visto o homem em locais diferentes após o desaparecimento. Alguns diziam tê-lo visto em uma cidade vizinha, caminhando sozinho em uma rodovia, enquanto outros relatavam encontros breves em terminais de ônibus ou pontos comerciais. Porém, nenhum desses relatos pôde ser confirmado de forma objetiva, e todos acabavam se dissolvendo diante da falta de provas concretas. As autoridades, por sua vez, enfrentavam um desafio crescente: a falta de dados consistentes que permitissem direcionar a investigação para uma linha específica. Sem sinais claros de crime, sem rastros de fuga e sem indícios de acidente, o caso permanecia preso em uma zona cinzenta, onde nenhuma hipótese conseguia se sustentar com firmeza. Essa indefinição começou a gerar frustração tanto entre os investigadores quanto entre os familiares. Em determinado momento, uma nova análise das imagens de segurança foi solicitada, agora com foco em possíveis erros ou falhas de interpretação.
Técnicos revisaram cuidadosamente os registros, tentando identificar se havia alguma brecha temporal, falha de gravação ou ângulo cego que pudesse explicar o desaparecimento repentino. Mesmo assim, os resultados continuaram os mesmos. A última aparição dele era clara e, após aquele ponto, nenhuma câmera voltava a capturá-lo. A ausência de respostas começou a gerar um efeito psicológico profundo na comunidade local, que passou a conviver com uma sensação crescente de insegurança e incerteza. Se uma pessoa poderia desaparecer sem deixar rastros em uma cidade relativamente pequena e monitorada, então outras situações semelhantes poderiam ocorrer sem aviso prévio. Esse pensamento alimentou ainda mais o interesse público pelo caso, que passou a ser comentado com frequência em conversas informais. Com o tempo, o caso começou a esfriar oficialmente, mesmo permanecendo vivo na memória das pessoas próximas. Sem novas pistas, sem testemunhas adicionais e sem qualquer avanço significativo, a investigação entrou em um estado de estagnação. No entanto, para a família, a ausência de respostas não significava o fim da busca, apenas o início de uma espera indefinida por algo que talvez nunca fosse completamente explicado. Com o passar das semanas, o caso começou a perder força dentro dos canais oficiais de investigação, não porque tivesse sido resolvido, mas porque simplesmente não surgiam novas informações que justificassem a continuidade das buscas ativas em larga escala. A rotina das equipes voltou gradualmente ao normal. E o desaparecimento daquele homem, que inicialmente mobilizou atenção e esforço coletivo, passou a ocupar um espaço cada vez menor nas prioridades institucionais. Ainda assim, para a família e para as pessoas mais próximas, a realidade era completamente diferente. A ausência não era algo que se dissolvia com o tempo, mas sim uma presença constante marcada pelo silêncio e pela falta de respostas. Cada dia que passava sem qualquer notícia tornava o cenário mais difícil de aceitar, especialmente porque não havia um desfecho claro que permitisse encerrar emocionalmente aquela situação. A casa onde ele vivia começou a refletir essa ausência de forma visível. Objetos pessoais permaneceram exatamente como estavam no dia em que ele saiu, como se o tempo tivesse sido interrompido naquele momento específico. A rotina familiar se desorganizou e pequenos hábitos cotidianos passaram a ser lembranças constantes de alguém que simplesmente deixou de retornar sem aviso e sem explicação. Enquanto isso, na cidade, o caso começou a se transformar em uma espécie de memória coletiva incompleta. As pessoas ainda comentavam o desaparecimento em conversas ocasionais, mas com menos intensidade do que nos primeiros dias. O mistério, que antes era o centro das atenções, foi sendo substituído por outras notícias e acontecimentos, como se o próprio tempo estivesse empurrando o caso para o fundo da consciência pública. Mesmo assim, pequenos relatos continuavam surgindo de forma esporádica, alimentando ainda mais a sensação de incerteza. Algumas pessoas afirmavam ter lembranças vagas de situações que poderiam estar relacionadas ao caso, mas essas informações nunca eram consistentes o suficiente para serem consideradas relevantes. Cada novo relato parecia apenas ampliar o conjunto de dúvidas, sem oferecer qualquer direção concreta. Em determinado momento, a investigação foi oficialmente classificada como arquivada, embora não encerrada em sentido absoluto. Isso significava que o caso poderia ser reaberto caso surgissem novas evidências, mas na prática, isso raramente acontecia em situações semelhantes. Para os investigadores, restava apenas o registro de um desaparecimento sem resolução, sem corpo, sem testemunhas conclusivas e sem explicação lógica. O mais inquietante, no entanto, era justamente a ausência de qualquer elemento que permitisse construir uma narrativa final coerente.
Não havia um culpado identificado. Não havia uma sequência clara de eventos após o último registro em câmera, e não havia sinais que indicassem o destino final daquele homem. Tudo parecia ter sido interrompido em um ponto específico do tempo, deixando um vazio que nenhuma investigação conseguiu preencher. Com o passar dos anos, o caso passou a existir apenas na memória de quem esteve diretamente envolvido ou impactado por ele. No entanto, para essas pessoas, a pergunta central nunca desapareceu completamente. O que realmente aconteceu naquele intervalo de tempo em que ele deixou de ser visto? Essa pergunta, sem resposta definitiva, se tornou o núcleo de todo o mistério. E é justamente essa ausência de resposta que mantém viva a inquietação em torno da história. Porque em muitos casos, o mais assustador não é o que foi descoberto, mas aquilo que permanece completamente sem explicação, mesmo após todas as tentativas possíveis de investigação. Com o caso já oficialmente arquivado pelas autoridades, a história não desapareceu completamente, mas passou a existir em um estado diferente, quase como uma memória incompleta que ainda insistia em ser lembrada por quem esteve diretamente envolvido. O que antes era uma investigação ativa, com buscas, depoimentos e análises constantes, agora se transformava em um registro estático dentro de arquivos, aguardando algo que pudesse eventualmente reabrir o mistério. Para a família, no entanto, não existia arquivamento emocional possível. A ausência não era um evento encerrado, mas uma condição permanente que reorganizou completamente a dinâmica da vida cotidiana. Datas comemorativas, rotinas simples e até sons comuns da cidade passaram a carregar um peso diferente, sempre lembrando que havia uma lacuna impossível de ser preenchida sem uma resposta concreta sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Com o tempo, o caso começou a assumir uma nova forma dentro da comunidade local. Ele deixou de ser uma investigação ativa e passou a se tornar uma espécie de história contada em fragmentos, relembrada ocasionalmente em conversas informais, sempre envolta em dúvidas e interpretações diferentes. Cada pessoa parecia ter uma versão própria do que poderia ter ocorrido, mesmo sem nenhuma evidência nova que sustentasse qualquer uma delas. O mais intrigante é que, mesmo sem avanços oficiais, o caso continuava gerando questionamentos sobre a forma como desaparecimentos acontecem em contextos urbanos aparentemente comuns. A ideia de que uma pessoa poderia simplesmente sair de casa e deixar de existir dentro do sistema de rastreamento cotidiano começou a gerar reflexões mais amplas sobre segurança, vigilância e os limites da própria percepção humana diante de eventos inexplicáveis. Alguns especialistas consultados posteriormente chegaram a analisar o caso sob diferentes perspectivas, tentando entender se havia falhas estruturais nas informações coletadas ou se simplesmente se tratava de uma situação em que a ausência de dados impedia qualquer conclusão definitiva. Ainda assim, nenhuma análise conseguiu estabelecer uma linha lógica completa que explicasse a sequência de eventos com precisão. A grande dificuldade do caso sempre foi a falta de continuidade. Havia um início claro, com registros consistentes da rotina do homem até um certo ponto. Mas a partir dali, tudo se fragmentava em silêncio. Não existia um meio bem definido, nem um fim compreensível. Apenas um corte abrupto entre o cotidiano normal e o desaparecimento absoluto, sem transição perceptível. Com isso, o caso passou a ser frequentemente citado como exemplo de desaparecimentos sem resolução lógica, onde a ausência de evidências é tão significativa quanto qualquer pista que poderia ter sido encontrada. Ele se tornou um símbolo daquilo que a investigação criminal não consegue resolver quando não há vestígios suficientes para reconstruir uma sequência clara de acontecimentos.
E talvez o aspecto mais perturbador de toda essa história não seja apenas o desaparecimento em si, mas o fato de que ele aconteceu em um contexto completamente comum, sem qualquer elemento extraordinário visível no início. Um dia normal, uma rotina comum, um trajeto repetido e ainda assim um desfecho completamente inexplicável. No fim, permanece apenas uma pergunta que nunca foi respondida de forma definitiva. O que aconteceu naquele intervalo de tempo em que ele deixou de ser visto pela última vez? Essa pergunta continua aberta, ecoando como um ponto sem solução dentro de uma história que começou de forma simples, mas terminou envolta em completo silêncio. Com tudo o que foi reunido ao longo dessa investigação, o que permanece não é uma conclusão, mas um vazio difícil de preencher. Cada etapa analisada, cada testemunho coletado e cada imagem revisada parecia apontar para o mesmo ponto: a ausência completa de explicação. Não havia sinais consistentes de fuga planejada, não havia indícios claros de crime. E também não existiam elementos que sustentassem uma hipótese simples de acidente. Tudo levava a um único resultado inevitável: a falta de resposta. O mais inquietante em casos como esse não é apenas o desaparecimento em si, mas a forma como ele rompe a lógica comum da realidade cotidiana. Em um mundo onde praticamente tudo é registrado, rastreado e documentado, a ideia de que alguém possa simplesmente desaparecer, sem deixar vestígios suficientes para reconstruir seus últimos passos, desafia a própria noção de controle e previsibilidade. Mesmo com o avanço das tecnologias de vigilância, com câmeras distribuídas em pontos estratégicos e com sistemas cada vez mais eficientes de monitoramento, ainda existem lacunas que não conseguem ser preenchidas. E é justamente nesses espaços vazios, entre uma gravação e outra, entre um testemunho e outro, que histórias como essa acabam se perdendo em completo silêncio. O caso deste homem permanece como um exemplo claro dessa fragilidade. Um dia comum, uma rotina normal e um desaparecimento que nunca encontrou uma explicação definitiva. Não há encerramento, não há resposta final, apenas um intervalo interrompido que nunca voltou a ser preenchido. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão perturbadora. Não se trata apenas de alguém que desapareceu, mas da impossibilidade de entender como isso aconteceu sem qualquer pista concreta que leve a uma conclusão lógica. É um tipo de ausência que continua existindo mesmo após o tempo passar. Agora, resta uma reflexão que vai além deste caso específico e se conecta com qualquer pessoa que assiste a essa história. Quantas situações semelhantes podem acontecer ao nosso redor sem que nunca cheguem a ser completamente explicadas? Quantos casos permanecem apenas como registros incompletos, arquivados sem resposta? E a pergunta que fica é simples, mas inquietante. Se alguém pudesse desaparecer assim, sem deixar nenhum rastro, você realmente acredita que isso seria sempre descoberto? Se você chegou até aqui, comenta o que você acha que aconteceu nesse caso. Sua opinião pode revelar uma teoria que ninguém pensou ainda. Se você gosta desse tipo de documentário investigativo e histórias reais narradas, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem novos casos como esse, cheios de mistério e sem explicação.